tá do lado de quem? Você tá do lado de quem? Que lado você tá? Vou deixar a frase do meu dia. O Patati nunca aparece. O Patati, o Putotô nunca tá aqui. Vai trabalhar hoje, é tem que jogo o São Paulo. Putotô hoje tem jogo, não dá pra dar um boi, né? Pelo menos tem jogo esse e o Quintino vai estar aqui, pô. Esse que fugia nas pediu. Mas, ô Sombra, dá bem, né? Porque nas derrotas você costumava assumir. Hoje você tá aqui já. Segunda derrota. Eu tô preocupado em fugir porque o São Paulo perdeu um jogo. Não, mas bem que você falou, né, Mota? Bragantino. Não, ele falou fora do ar. Ele falou em 25 eu tô menos cagão. Quando você falou. Eu tô menos cagão agora. Mandar mensagem pro Sombra. Eu quero estar lá amanhã pra representar. Mesmo que eu esteja no Ocean Gate. Eu quero com a minha cachorra. Ler a frase aqui. Zubeldia disse que a derrota serve para crescer. O problema é quando você não cresce. A derrota serve para crescer. Zubeldia, né, chefinho, que falou um monte de coisa na entrevista coletiva. Ele falou de jogadores. Então traga as principais. Não, vamos lá. Primeiro ele falou do Patrick Lanza, né? Que deu uma opção para ele. Explicando pro moleque que ele não vai ter chance porque chegou o Wendel e o Enzo Dias. Se ele quiser crescer e aprender com os jogadores mais experientes, ele fica. Né? Se não, ele vai ter que seguir o caminho dele. Se ele ainda falou assim, aprender a cruzar. Nossa, ele falou isso? Eu não lembro. Vieira, se ele não quiser... Se ele não quiser, já era, né? E também... RG se mata, velho. RG não aguenta, velho. Se você quiser, eu pego uma água. Vamos lá, vai. Pelo amor de Deus. Mais uma vez ele falou dos meninos, que ele tá colocando alguns jogadores, que nem que ele colocou, e que não vai... Que de repente ele tem que esperar, que tem que colocar pouco a pouco, que não pode passar o carro na frente dos bois, né? Porque tem que esperar, tem que ser com cuidado, né? E mais uma vez ele foi cobrado nessa situação. Por que não coloca os meninos para jogar? Né? A questão é essa. Então, eu acho que tá bem claro por quê, né, gente? E hoje, chefinho, mais um jogador do São Paulo tá indo embora, né? Quem? Santiago Longo, encaminhou rescisão contratual. Nem chegou, já foi. Com o São Paulo. Ficou curto, Longo. Deve voltar para o Belgrano, né? E segundo o próprio Zubeldia, até que falou isso na entrevista também, que ele teve uma conversa com o jogador explicando que seria difícil ele atuar no São Paulo. Mais um jogador, né? E ainda falou que deve estar chegando mais um jogador por meio, né? Então. Eu acho que é o Thiago Mendes, né? Então, ele não falou mais quem seria, né, chefinho? Uhum. Você quer falar do chefinho do jogo? O jogo foi nojento. O jogo foi nojento. Nojento. Não, nojento, né? Não, só pra contextuar, pô, o São Paulo ficou... Contextualizar. Não é contextuar. É contextuar. Aí eu vou gente. falar, peraí, Bota, você tá com fome, eu vou lá buscar alfafa, já volto. Pega pra tua mãe. Não, mãe não. Mãe não. Ô, Mota, mãe, Mota. Ele tá com fome, pera um pouco. O cara tá me atacando. Pera, então tá bom. Aí, mano, eu sei que você é café com leite, né? Então a gente não dá muita bola pra o que você fala. Mas agora você exagerou. Então toma aí um cartão amarelo pra você. Eu vou adoçar a tua vida, viu? Esse árbitro é bom. Eu vou buscar... Esse árbitro é bom. Nota, Domênico, do árbitro. Desse Qual árbitro. árbitro? Desse árbitro que acabou de falar. Esse é bom, hein? É bom esse árbitro? Esse é bom. Esse não é ruim. Nota 8. Ruim. 8. Mas então, gente, vamos lá. Recapitulando um pouquinho, uma boa parte da torcida do São Paulo já terminou o ano passado extremamente desconfiado do trabalho do Zubeldia. O São Paulo foi uma lástima no encerramento do ano passado. Um futebol horroroso, né? Antes do final do ano passado, já tinha muita gente crítica ao futebol do Zubeldia. Por N questões que a gente nem convém repetir aqui. Que todo mundo já gravou demais isso na cabeça. Bom, aí também, ao estilo do Abel, diz que são testes. Respeito à ideia de se fazer testes. Isso é respeitável. Só que, cara, os momentos de bom futebol do São Paulo neste início são raros. Não tem nada assim. Olha, aquela coisa, o São Paulo meteu 4-1 no Mirassol. O jogo foi para 4-1? Não foi. Por muito pouco, o Mirassol não empatou. Por pura incompetência do Mirassol na cara do gol, não fez 2-2. O que seria depois do jogo? Não sabemos.
Segundo tempo contra o Corinthians, o melhor jogo do São Paulo. O segundo tempo contra o Corinthians foi um bom jogo, mas temos que entender que esse bom jogo do segundo tempo foi extremamente proporcionado, de alguma maneira, não é nem por uma questão de tipo, olha, foi um futebol envolvente. Competência do Oscar como bom cara na cobrança de escanteio e competência individual do Lucas. Lucas sobressaiu muito, né? Exatamente. E aí o Corinthians também teve um momento que deu uma entregada e pela competência individual dos atletas, chegamos aos 3-1 e quando já estava lá 2-0 e mesmo que toma o gol, o Corinthians estava meio pregado, o Corinthians sofreu um baque. E quando você toma um baque, nitidamente, você começa a sobrar em campo, que foi o Mirassol. Ele perdeu um gol feito. Aí o São Paulo faz 3-1, aí depois, meu amigo, perdido, aí né? vai o 4. Porque Desespero, né? Um jogo, muitas vezes, tem vários jogos, né? Tem vários momentos. A realidade, cara, na minha opinião, é que o Zubeldia, em nenhum momento, ele passa a impressão para nós, torcedores, de que realmente há um trabalho que vai dar certo. Não me passa essa ideia. Não me passa essa ideia. Eu acho que assim, o São Paulo... Você trocaria o técnico agora? Não, mano, eu esperaria até o final do Campeonato Paulista. Agora não, de jeito nenhum. Agora não. Mas não perde um período de ouro ainda, Sombra? Porque o Campeonato Paulista, teoricamente, é o campeonato mais fácil, até inclusive para você fazer testes. E se tivesse que fazer uma troca, não é mais fácil você trocar, mesmo que comprometa talvez aí uma classificação no Paulista, mas pelo menos você começa um trabalho já de um cara que você bote fé agora, do que tentar trocar nos campeonatos mais fortes? Quantos jogos até a final, mano? No Paulista agora? Nós temos mais 4 jogos. Depende se avançar. 4, 5, 6. Se chegar na final, seriam 8 jogos. O campeonato, no máximo, tem 16 jogos. Eu esperaria até 8. O clássico contra o Palmeiras. Então, mano, mas assim, cara... Semana. Oi, diga, Ademir, alguém falou? Não, fim de semana, o clássico contra o Palmeiras, aí o Martinha falou. Então, eu acho que segunda. Eu acho que ele tem propostas equivocadas. Eu acho que, de alguma maneira, por mais que o Luciano acabe compondo como homem de meio de campo, e como o Marcão sempre diz... Não acho que é o correto o Luciano fazendo esse papel no meio de campo. Existe um óbvio aí. E o óbvio prega que é o Ferreirinha de um lado, o Oscar de um lado, do meio, o Lucas na ponta. Existe o óbvio. Ele, pelos cálculos dele, ele não enxerga muitas vezes o óbvio, né? Eu acho que isso é difícil. Os jovens que tá dizendo, é aos poucos. Quando o próprio Júlio Casares, então agora, para não dizer que somos nós que estamos dizendo e nós que estamos opinando, o Júlio Casares, a respeito da venda do William Gomes, disse o seguinte, ele não ia jogar tanto quanto não jogou no ano passado. Entre outras palavras, foi isso. Né? Ele não ia jogar mais do que já jogou no ano passado. Claramente ele conversou com o Zubeldia, o Zubeldia falou... O Zubeldia já tá cansado de dizer aí... tem que ser aos poucos. Então já entendemos o que o Zubeldia prega. De certa maneira que você perde um pouco daquela coisa da vivacidade do garoto, de repente o menino tem qualidade, que você põe ali, né? Apresenta, por mais que não tenha experiência, muitas vezes o cara apresenta o diferente, sabe? Aí o outro dia tinha a chance de botar o Rian Francisco, não pôs o Rian Francisco. Mas é contra o Santos. Me explica. 5 minutos. O Zubeldia, me explica. Só me explica isso, cara. Pra você não dizer que quando o São Paulo ganha as perguntas são umas e quando perde as perguntas são diferentes. São Paulo perdeu os 2 jogos, Santos e Bragantino. Qual a lógica de você botar o Rian Francisco a 43 do segundo tempo e agora simplesmente não botar? Ontem era um jogo o sábado era um jogo pro E ainda Rian. Acho que se pusesse o Rian Francisco, talvez não resolvesse nada. Porque o São Paulo não apresenta um conjunto satisfatório. Às vezes eu entendo até que na parte ofensiva tem uns toques, uma semente de um jogo interessante pelo meio, quando vem o Oscar por meio, quando tem o Lucas e o Caleri oferecendo opção. É a única coisa que eu vejo de bom no São Paulo. É aquele toque rápido que envolve Lucas e Oscar. E com a participação do Caleri, seja fazendo parede, seja fazendo assistência. Mas o Zubeldia, ele não consegue mostrar que
que é um trabalho que melhora. Eu não vi eu não consigo enxergar que esse São Paulo, que pra mim tem um time melhor que o ano passado, ele está apresentando algo de bom, ainda que trate como testes. Aliás, tá fazendo testes e diz que assim, não, tem que poupar um jogo, joga outros 2 jogos. Aí ele foi no segundo tempo e colocou Aí você 4 toma um jogadores. gol, Ele você foi e toma um colocou o gol, Oscar. aí ele Ele botou o colocou Oscar 4 no segundo jogadores. tempo. Ele botou Caleri, botou Oscar, O Alisson, Luciano e Igor Vinícius. Então assim, Que poupar é esse? que folga é essa? Mas o Ele não tem Caleri- convicção no que ele fala. Mas o Caleri pela esquerda, né? Jogando Ele botou parecendo o Caleri no ponto- lugar do ponto. Ferreirinha porque ele não tirou É, o André Silva. Como se fosse um ponta. Quer dizer, matou Então o cara. assim, cara, o que não Ele dá... não tem convicção. Não dá pra entender o treinador Luiz Ubeldia. Eu realmente não consigo entender qual é a Francisco. lógica dele. Eu não consigo entender. Agora, eu acho que assim, nós vamos ter 2 jogos agora. E se não ganhar os 2, só piora a situação dele. 2 você tá falando hoje, inclusive. Hoje e contra o Velo. Velo. É. E se 2 ganhar jogos os 2, em casa, né? e se ganhar os 2, e contra o Palmeiras for mal, não vou dizer pra vocês assim, vai perder o emprego, vai ser demitido. Não vai. Mas assim, porque o jogo contra o Palmeiras é a medida certa. Esse é o confronto que você verifica o estágio que você está. Esse é o tipo de confronto que você vê qual é o termômetro. É porque o do Corinthians foi muito no começo, É. né, do Paulista. Esse aqui já tá mais avançado, já era pra ter uma evolução, né? Se contra o Palmeiras não fizer uma partida satisfatória, de boa pra cima, a coisa só complica pro Zubeldia. E é no Allianz o jogo, né? E é no Allianz. Fora de casa, que o São Paulo tem Fora de dificuldade casa, enorme. onde o Zubeldia absurdo. tem um aproveitamento horroroso. Baixíssimo. Horroroso. Aproveitamento horroroso. É terrível. Eu ainda acho que em casa vai muito assim... a sinergia com o torcedor. Morumbi lotado. É muito mais pela Torcedor sinergia e muito mais pelo Oscar e pelo Lucas do que propriamente porque o cara faz um puta esquema de jogo. Uhum. Sinceramente, sabe quando você tem aquela sensação de tipo, tá aí, mas já sabe que não vai ficar. Pra mim, o leite já azedou já. Mas eu acho com tudo isso que ainda o São Paulo é forte candidato aí pra final. Eu também acho. O time é muito bom do RG. Porque RG, o Palmeiras, o time é muito bom, o Palmeiras é aquilo, é o que os palmeirenses estão reconhecendo. E Tá uma faltando parte algumas dizendo, peças. Não, o Abel o Paulista, sabe, ele quer mesmo é fazer teste, experiência, tudo bem, a torcida enche o declarado, saco, exato. o cacete, mas ele tá deixando isso O Santos claro. também tá se montando. O Santos se montando, então, velho, sabe, Palmeiras não vai correr risco de cair. E você vê, né? Santos que não vai se correr o- risco de cair. Os Eu- dois têm 13, né? O Palmeiras e o São Paulo. Só que se o São Paulo tivesse na chave do Palmeiras, também tava numa situação difícil. É. É que a chave tá pontuando bem, né? Mas RG, Mas o São Paulo ainda tem mais 2 jogos. veja Domênico. bem, Sim, São Paulo tem jogo a menos. chegar né? na final do Paulista, quando a gente entende que tem 3 times aí um pouco acima dos demais, em termos de individualidades, etc e tal, cara, na boa, como você chega numa final, muito mais do que chegar numa final como foi a construção, e o futebol é convincente, porque assim, cara, não é campeonato brasileiro, é o campeonato paulista, então o que a gente vai ver? É o São Paulo, Corinthians, Palmeiras, não necessariamente nessa ordem, mas são esses 3 aí, os mais fortes. O Santos que ainda tá tentando... Tá montando agora, tá voltando a Série B. E nitidamente é o pior dos 4 hoje. Tá montando o time. Mas tá remontando a equipe. Tá contratando o jogador durante o É isso aí, só. é isso aí. Então assim, dos 3, 2 vão chegar. E significa que por acaso o trabalho está bom? Não é. Então eu acho que domingo a gente vai ter o primeiro termômetro a respeito de Luiz Ubeldia. Se ganhar durante a semana e jogar bem contra o Palmeiras, ele respira. Depois, meu amigo, e também não acho que assim, não sai. Não é que se perde as 3 e é demitido. Eu acho que, bom, se perder as 3 eu não duvido. Mas se essa semana não for boa, incluindo o jogo do Palmeiras, eu acho que assim as pessoas começarão... Não é informação, viu, gente? Eu acho que é uma certa lógica que o futebol já ensinou pra nós. Os telefones começarão a tocar aí aos agentes, empresários, né? Não vai perder tempo, né? Tem que É. pensar que vai perder tempo, porque o São Paulo tem
a Libertadores pela frente. Não, e não vai encavalar tanto quanto o Palmeiras, mas tem Libertadores e Brasileiro meio que sincronizado. E Copa do Brasil. E Copa do Brasil.